Estamos de volta e Santa Catarina comemora mais um bom resultado no agronegócio. O estado está completando 13 anos como área livre de febre aftosa sem vacinação. O grande desafio daqui para frente é manter esse status sanitário. Apenas 3 países da América Latina são considerados livres de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal: Chile, Guiana e Peru. Além disso, existem zonas livres dentro de países, como é o caso de Santa Catarina. Em maio de 2007, o estado catarinense recebeu a certificação e, desde então, se mantém como referência em saúde animal e defesa agropecuária. Na última década, somos os maiores produtores de suínos do Brasil, o segundo maior produtor de aves e o quarto maior produtor de leite, com acesso aos mercados mais exigentes e competitivos do mundo. O Japão, a Coreia do Sul, eles são mercados muito exigentes e que Santa Catarina conquistou. É uma conquista que levou anos para chegarmos a esse status, né, esse reconhecimento internacional pela OIE. E é um momento assim de colhermos os frutos. A gente está vendo aí, né, as exportações tem grande importância para o nosso estado, né, estão mantendo o PIB do nosso estado. A certificação da Organização Mundial de Saúde Animal é o maior status sanitário que um estado ou país pode alcançar e demonstra ao mundo, principalmente aos mercados internacionais, que cumpre todos os requisitos técnicos e que consegue comprovar a saúde de seu rebanho. Por isso, a importância do produtor que está na ponta, cuidando e observando tudo de perto. Nós temos que estar em contato constante com o produtor, orientando sobre o que é a doença, quais os sintomas que ela pode trazer, pode apresentar, para que todo esse segmento esteja sensibilizado de notificar qualquer suspeita. A febre aftosa é uma das doenças com maior risco sanitário e econômico. Por isso, alguns países só compram carnes de áreas livres da doença, sem vacinação, onde comprovadamente não existe a circulação do vírus e, consequentemente, o controle sanitário é maior. O último foco de febre aftosa em Santa Catarina ocorreu em 1993 e, a partir de 2000, foi suspensa a vacinação contra a doença. 7 anos depois, representantes do governo do estado compareceram à Assembleia Mundial da OIE, onde receberam o certificado que fez do estado a única zona livre de febre aftosa sem vacinação do Brasil. Os esforços por aqui são imensos para manter esse importante status sanitário. Conquistar é difícil, sim, mas manter o status sanitário ele é muito mais difícil e requer uma série de exigências, né, que além de ter todo um segmento sensibilizado, controle de trânsito, visitas às propriedades, fiscalização, monitorias constantes que nós temos que estar fazendo. Estamos na época de fazer mudas e podas das figueiras e jabuticabeiras. Essas são árvores que produzem frutos de sucesso na região oeste. Mas quais são os cuidados básicos para uma boa safra? A nossa equipe foi até a comunidade de Sede Figueira para entender como funciona a produção desses frutos. Na propriedade da família Malaguti, é possível observar de longe a produção de jabuticabas e figos. E esse grande pomar já rendeu milhões de quilos dos 2 frutos comercializados na região. O carro-chefe da propriedade é o doce de figo, que começou a ser produzido com a sobra do fruto, mas que hoje atinge até 70% dos 7 mil quilos colhidos neste ano. Neste local, a produção de figo começou em dezembro do ano passado e só terminou no fim de março deste ano. Aqui na propriedade da família Malaguti são mais de 1000 pés de figo. E ao longo desses 20 anos de produção, a família por aqui descobriu que o melhor cuidado com o solo, a questão da poda e o cuidado com os galhos dão um fruto mais saboroso e conhecido em Chapecó e fora do município. No solo você tem que mineralizar o solo, para ele ter todos os minerais para passar para a fruta. E aí a gente usa adubação, poda de rocha, essas coisas. Que as outras práticas que tem que ter, a poda é um dos grandes segredos. Por isso, o processo é acompanhado de perto por quem entende do assunto. Estamos aqui diante de um pomar de jabuticaba. É uma planta que deve ter em torno aqui de uns 15 anos, né? E que se nós deixarmos ela crescer normalmente como ela está na natureza, né? Ela acaba ficando com a copada muito fechada. Percebe que não está entrando luz nessa planta. O que acontece, né, quando a planta não tem luz? Ela deixa de fazer fotossíntese, né? Não é que deixa de fazer, faz menos, né? Mas principalmente ela tem consequências na parte de produção.
Mas além de observar o período e o local da poda, é preciso cicatrizar o corte para evitar doenças na árvore. Para esse processo, é utilizada uma mistura de sulfato de cobre, cal virgem ou hidratado e água. Passar após o corte um produto chamado pasta bordaleza, que vai proteger por 1 ano, 2 anos esse local do corte, evitando assim, né, que com a umidade que entre doença. Para quem ficou interessado na produção de figo, o engenheiro agrônomo da Epagre mostra que o processo de plantio das mudas é simples e, inclusive, pode ser feito até em garrafas plásticas, mas é necessário observar alguns detalhes. No colher as varas, né, colher nessa época, então, né, principalmente no mês de maio. Outra coisa, colheu a vara, né, a vara inteira ainda com folha pode demorar 3 dias para produzir as estacas e fazer as mudas. O comprimento das mudas deve ser de no máximo 30 centímetros, com um corte na diagonal, na parte superior, e um corte reto na parte inferior, com um cuidado especial na hora de plantar a estaca. Na hora de cravar a estaca no chão, não usar ela para abrir o sulco. Por quê? Porque você vai tirar, né, a casca dessa estaca e vai dificultar o enraizamento, né? Então pegar sempre um outro ramo, né, um cabo de vassoura, alguma coisa, para abrir o sulco, né, e fazer o plantio. E se for em pet, em vaso, coisa assim. Se é campo, tu vai abrir com uma enxada, né, vai abrir um valo de uns 10, 15 centímetros e vai acomodar, né, essas estacas ao longo, né, desse valo e depois vai acondicionar com o solo. Pesquisadores da UDESC ganharam destaque internacional em uma revista científica. Eles identificaram um novo tipo de vírus no trigo, estudo que pode ajudar em programas de melhoramento genético do cultivo aqui no estado. O mosaico do trigo era uma doença conhecida no Brasil há pelo menos 40 anos. Ela ataca a planta, reduzindo o tamanho das espigas e podendo causar perdas de produtividade de até 50% nas lavouras. Nos últimos anos tem se tornado frequente a observação de sintomas relacionados à doença na região sul do Brasil. Dada essa constatação, a falta de informação científica no que diz respeito ao manejo e as inconsistências nos testes de diagnóstico, foi elaborado um projeto multi-institucional envolvendo a Universidade do Estado de Santa Catarina e empresas de pesquisa público-privadas. Os pesquisadores coletaram plantas com folhas amareladas, um dos principais sintomas da doença do mosaico, e dali extraíram um material genético necessário para a pesquisa. Com esse material genético, submetemos à técnica de sequenciamento de nova geração, onde ele nos dá milhões de fragmentos desse material genético. É como se nós tivéssemos milhões de peças de um quebra-cabeça. Bom, o desafio a partir de então passou a ser tentar montar este grande quebra-cabeças. E a cada peça que se encaixava ficava mais claro para os pesquisadores. Eles estavam diante de um novo tipo de vírus. A nova espécie viral ganhou o nome de White Stripe Mosaic Virus. Assim mesmo, em inglês, uma exigência das normas internacionais de pesquisa. Essa nossa pesquisa ela é muito importante, porque com ela podemos auxiliar as empresas de genética nos seus programas de melhoramento, buscando aí linhagens resistentes a essa doença. Baseado no trabalho brasileiro, outros cientistas detectaram a presença do vírus em lavouras do Paraguai e da África do Sul. A pesquisa também ganhou destaque na principal revista científica internacional especializada em doenças de plantas. Nós recebemos, então, com muita satisfação, a notícia que o nosso artigo foi um dos mais acessados e lidos na revista Plant Pathology, uma das principais revistas de fitopatologia no mundo, demonstrando a importância dos resultados gerados por esse grupo de pesquisa. Mais uma pausa aqui no ND Agro. Depois do intervalo, você vai ver o trabalho de famílias que produzem tilápia no norte catarinense. Que tal receber o peixe fresquinho aí na sua casa? A gente conta os detalhes já já.